Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos nesse instante. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da palavra, um momento de oração e dedicação ao Senhor. Deus tem estado presente em nosso meio, falando ao nosso coração, nos direcionando. E nessa hora nós gostaríamos de meditar um pouco na palavra de Deus, para que nesse dia nós possamos ter mais um pouquinho de alimento espiritual, sólido, onde falará também ao nosso coração. A palavra está no livro de Mateus, no capítulo 8, verso 13 e 14, que diz assim a palavra de Deus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por elas. Porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Queridos, 4 palavras interessantes para nós meditarmos: muito, pouco, largo e estreito. São 4 palavras que nós precisamos pensar, que a impressão que nós temos que elas estão fora de posição. Se analisar no sentido correto, onde precisava estar, elas estão invertidas. Quando o Senhor Jesus nos chama a atenção para o caminho estreito, para a porta estreita, nós vemos aqui uma palavra, por que não dizer uma ordenança, quando ele aponta: olha, entre pela porta estreita, porque ele sabe das consequências do caminho largo, da porta larga, e é por esse caminho que muitas pessoas têm adentrado na atualidade. Por que o caminho largo? Porque a porta que é espaçosa, a facilidade é melhor. No momento presente parece ser mais fácil, mas nós entendemos que o Senhor Jesus disse que esse caminho leva à morte. E o que nos assusta é que ele vai dizer que muitos são os que entram por ele. Muitos são aqueles que procuram o caminho largo, o caminho espaçoso. Ainda quando criança, ouvi uma ilustração de certo homem que se desviara da presença do Senhor. E um dia, caminhando em uma estrada rural, e quando chegou em determinado local, o caminho se dividiu. E ele parou e começou a pensar: mas e agora o que eu faço? Para onde vou? E de repente se aproxima um homem, um servo de Deus, e ele pergunta: moço, qual desses caminhos eu preciso ir? Agora eu não sei mais por onde vou, não sei como chegar. E aquele moço, olhando para ele, disse: olha, vai pelos dois. E ele disse: olha, é impossível, como que eu vou passar por 2 caminhos? Mas aquele homem crente, servo de Deus, sabendo que o Espírito Santo já tinha ministrado ao coração dele, que havia uma necessidade espiritual, disse: olha, a mesma coisa também é na vida espiritual. Nós precisamos fazer escolhas. Não podemos andar por 2 caminhos. Não podemos andar pelo caminho estreito e pelo caminho largo na mesma hora. Há momentos que precisamos tomar decisões. E é assim exatamente que acontece conosco. Quando procuramos o caminho largo, é o caminho da desordem, é o caminho da facilidade, é o caminho da desobediência, é o caminho da falta de compromisso, do desamor, da infidelidade, de tantas coisas que estão relacionadas às obras da carne. E é por isso que as pessoas adentram por esse caminho, porque não têm certeza para onde estão indo, ou não se preocupam qual será o final do seu caminho. Como diz Salomão: há caminhos que a alguém parece bom, mas o final é morte, é destruição. E por isso que de repente as pessoas estão, quem sabe, optando por andar por um caminho largo, porque aparentemente é bom, mas pelo conhecimento que temos pela palavra de Deus, pelas ordenanças do Senhor Jesus, nós sabemos que esse caminho largo, que essa porta larga, espaçosa, aparentemente pode ser boa, mas nos conduzirá à perdição. Ele diz, chama a atenção de todos: entre pelo caminho estreito, entre pela porta estreita. A porta estreita é a porta do compromisso, é a porta da fidelidade,
é a porta do amor ao próximo, da dedicação, é a porta da entrada do caminho celestial, o caminho estreito, onde parece ter espinho que nos perturbam, mas é por ali que nós vamos alcançar a vida eterna. Todos que adentram pelo caminho estreito, por uma porta estreita, porque sabem que existe objetivo, vão passar por buracos, vão passar por caminhos, quem sabe talvez erro, difícil, mas lá no final está a vitória, lá no final está a salvação, lá no final está o Senhor com os braços abertos nos esperando. E o apóstolo Paulo, no livro de Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, ele vai dizer o seguinte: portanto, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, Jesus Cristo, Deus, o nosso Senhor. Queridos, nós precisamos realmente esquecer as coisas do passado, deixando para trás as coisas velhas, tomando posse do novo de Deus, mesmo que isso nos custe um caminho apertado, uma porta estreita, mas sabemos que o nosso final será vitorioso. Por isso, não te assuste quando você for afligido, não te assuste quando vier perseguições sobre a sua vida, não te assuste quando vier provas da parte de Deus. Muitas vezes o Senhor está nos provando, o Senhor está nos testando, está nos permitindo passar por um caminho estreito, para que nós possamos alcançar a vitória, alcançar a salvação. E esse conselho é do Mestre, é do Senhor Jesus, é do Mestre dos Mestres. Pede que façamos escolha, que deixemos o caminho largo e espaçoso, escolhamos o caminho estreito, que é o caminho certo, que nos conduzirá à vida eterna. E essa palavra você possa meditar nela, guardá-la no seu coração e tê-la como guia, como direcionamento, para que você possa ter certeza que hoje você pode passar por lutas, mas o final está garantido, porque Jesus Cristo nos garantiu com a sua morte na cruz do Calvário. E todos aqueles que chegaram até Ele, Ele mesmo diz que todo aquele que vier a mim, de maneira alguma eu os lançarei fora. Portanto, querido, lá no final do caminho estreito está a bênção, está a nossa salvação, a nossa garantia de vida eterna. Que Deus te abençoe nesse dia, que o seu dia seja próspero e que a tua mente seja voltada para a palavra de Deus e que você possa ter um bom dia em nome de Jesus.